A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal. No programa de hoje vamos conversar com um dos maiores músicos brasileiros, o compositor, arranjador e clarinetista Paulo Sérgio Santos. Ele está lançando um novo trabalho, o álbum Peguei a Reta, com canções de Radamés Inátali, Severino Araújo, Ernesto Nazaré, Abel Ferreira, entre outros. Um papo sobre sua carreira e a música instrumental no Brasil, com a participação especial do flautista Toninho Carrasqueira, seu parceiro por 15 anos no Quinteto Vila Lobos. Tudo online em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena, nós vamos para o Rio de Janeiro falar com Paulo Sérgio Santos, clarinetista, arranjador, músico, compositor, uma figura muito importante na música brasileira, né? Não só com os trabalhos dele individuais, também com o Quinteto Vila Lobos, né? Só de Quinteto Vila Lobos gravar, pelo aqui o Toninho me passou aqui, ó. Só com o Quinteto Vila Lobos, vocês gravaram mais de 15 CDs, né, Paulo? Sei lá, é muito trabalho, né? E o Toninho estava me montando aqui, o Toninho Carrasqueira é um amigo comum que vai participar. Para o gênero de música, né? Que é bastante. O Toninho, eu vou começar com o Toninho, porque a gente já vai falar sobre ele também. E aí ele passou um dado, eu falei, mas quantos CDs são? Ele falou, olha, só com o Quinteto gravamos 13 CDs e 2 DVDs em 15 anos. E aí falou de você, que daqui a pouco a gente vai ouvir o Toninho participar aqui dessa conversa. Paulo, antes... mais que eu. Antes da gente começar esse bate-papo, que é um prazer a gente conversar contigo, embora remotamente, que é o que temos para o momento, né? Eu gostaria de recebê-lo no estúdio, fazer uma festa para você, com todo o trio também, né? Para participar do programa, mas infelizmente não podemos fazer isso. Então a gente vai fazendo o papo aqui remoto. Antes da gente começar a conversar da sua carreira, do seu trabalho, eu queria saber como é que você está encarando, né? Desde março do ano passado, os músicos tiveram que parar as atividades, né? Tem a questão de saúde, foi um negócio muito complicado para todo mundo, né? Eu sou grupo de risco, por exemplo, tive problemas. Alguns saíram de São Paulo, por exemplo, Toninho Carrasqueira, só para dar o exemplo, né? Saiu, está morando em São Luís do Paraitinga. Muita gente saiu, muitos músicos, né? Saíram dos seus redutos, foram morar em outros lugares e tal. O problema da pandemia pegou os músicos em cheio, foi um impacto muito grande. Do ponto de vista emocional, né? De saúde e também profissional. Como é que você analisa, né, nesse tempo todo de música que você tem, essa questão da pandemia, do lado pessoal e profissional? Paulo, muito bem-vindo mais uma vez. Bom, eu tinha umas economias, né? Então, espreme daqui, espreme dali, faz um trabalhinho aqui, outro trabalhinho ali, mas não dá para sobreviver de música, né? Eu acho que não dá, e eu não descobri ainda a solução. Quer dizer, eu acho que a melhor alternativa seria através da internet, né? Então, ou você dar aula, ou você fazer lives, essas coisas todas. Mas também as pessoas também estão muito sem grana, né? E normalmente músico normalmente está com pouca grana já, né? Claro. Se tivesse normal. Agora, com essa pandemia, isso aí foi um desastre total, porque não só para os músicos, mas para as pessoas que trabalham com performance em geral, né? É ator, bailarino, é coreógrafo, não sei quem, entendeu? Então, crítico, até locutor da rádio, dono do programa. Todo mundo. Né? Todo mundo. Então, o negócio está feio, mas parece que tá voltando devagarzinho, está voltando. Outro dia eu dei um recital aí na Sala Cecília Meirelles, né? Tem umas poucas coisas com o Quinteto Vila Lobos e tal,
Mas o que tem não dá ainda para viver. Se você não tiver uma outra fonte de renda, né? Que seja, sei lá, alguém, algum amigo, vários amigos, ou um pai rico, uma mãe rica, que te sustente. Se você não tiver isso, eu não sei. Eu não sei qual é. Você não está dando aula? Você não está dando aula de clarinete? Não tô, no momento, não. Não, eu estou até querendo, mas não está. Não, porque muitos músicos, como você falou, a primeira alternativa, né, de vocês músicos, tá? E eu estou falando da música instrumental, né, basicamente, né, não só da canção em geral, música instrumental. Os músicos, como fonte de receita, resolveram, os que não davam aula, né, pelo menos dar Mas alguns isso aí é um hábito, né? cursos. O cara Claro. cria. Tem gente que já dá aula há muito tempo, então já tem uma clientela, né? Uhum. Agora, para você, no momento, fazer uma clientela é difícil. E eu sempre preferi ter mais tempo para estudar do que dar aula, porque não compensa dar aula, dependendo. Quando você tem muitos trabalhos, você precisa aprontar esses trabalhos, né? Então, não adianta eu dar uma hora de aula e ganhar 100 pratas, 150 pratas, quer dizer, é caro para o aluno e para mim não compensa, né? É Quer pouco, dizer, né? não compensava. Agora até Estamos 15 reais repensando, né, Paulo? eu tô cobrando 3 bilhões 875 mil bolívares por aula. Tem que repensar tudo. Na verdade, eu não sei como você encarou, você está dizendo, né, que a coisa é difícil mesmo, né, para música instrumental mais ainda, mas os artistas todos tiveram vários comportamentos, muitos ficaram bastante deprimidos, outros buscaram fazer live de qualquer forma, precisam fazer live. Foi uma loucura, assim, eu vi mesmo músicos fazendo live de qualquer nota. O ano passado, Não, principalmente, esse ano diminuiu um pouco, né? Diga. eu passo por uma depressão refratária já há anos. Mas todos nós, né, Paulo? Vamos combinar que todo mundo, Então, nesse momento agudo, né? pois é. O repensar da vida, do Quer trabalho, a dizer, gente fica. mas eu não sei se foi por causa do Covid, não, porque, na verdade, o mercado de música ele vem caindo já há uns 6, 7 anos, entendeu? Ele vem assim, em queda. Né? Porque antigamente o problema que eu tinha era de escolher o que fazer. Então, às vezes, tinha 3, 4 opções. Teve, por exemplo, na Eco 92, que eu fiz 5 coisas diferentes no mesmo dia, um dia. Uhum. E uma delas fora do Rio, né? Em Olha. Petrópolis, aqui pertinho. Mas, entendeu? Então, o problema era esse. Então, você não se preocupava com essas coisas que hoje em dia tem que se preocupar, né, com esse mundo internautico, né, vamos dizer assim, ou internetico, eu não sei, uma coisa ou outra. Então, tem essas técnicas de marketing, essas coisas todas que realmente eu, que tenho 63 anos, eu tenho uma certa dificuldade, embora eu mexa com o computador há muitos anos, desde quando começou o computador. Então, eu não tenho também dificuldade, assim, eu não tenho a vontade de fazer. Mas também tem uma coisa de muita exposição, né, Paulo? Esse negócio da internet eu discuto muitos. A gente faz um debate aqui com os músicos, né? Você não está refém da internet, das redes sociais? O cara fala, mas é o que tem, né? O que eu vou fazer? Eu sei que eu estou meio na dependência, mas não tem outra alternativa. Tudo bem, né? É uma discussão que a gente faz aqui, geral, né? Agora, e o exterior? O exterior não é um caminho? Eu acho meio chato falar isso, mas pergunto. O exterior não é um caminho para o músico instrumentista brasileiro hoje, como você? Mas tem sido, né? Tem sido, né? O caminho. Muitos brasileiros foram para Portugal. O meu filho estava em Montreal, depois ele voltou, agora ele está em Paris, entendeu? Então, mas ele é francês, né, também.
Eu não tenho cidadania, eu sou brasileiro só. Então, é meio complicado, né? Como eu nunca corri atrás de trabalho, então eu não aprendi a pescar, entendeu? O peixe vinha sempre no meu colo, e cada um grande, vinha uma baleia, né? Então, mas eu acho que devagarzinho também eu tô aprendendo e eu estou bolando uma coisa aqui que eu só estou demorando a fazer, porque eu acho que cada dia eu sou assim, né? Aliás, é por isso que eu não dava aula também, porque quer dizer, eu dei muita aula em cursos de férias, né? Muitos cursos, no Brasil todo, fora do Brasil, entendeu? Mas aí você está com o cara uma semana, 2 semanas, é uma coisa. E agora, eu queria ter a liberdade de ficar livre para mudar. Então, como é que eu ia chegar para um aluno e dizer assim, olha, você faz assim, 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 assim. Aí no dia seguinte, eu falei assim, olha, não faz assim, não, faz assim, 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 assim. Entendeu? Entendi. Então, era complicado. E, e aí eu evitava, justamente por eu achar que, primeiro, que a relação, vamos dizer assim, custo-benefício era muito baixa Entendi. em relação aos trabalhos. Poxa, eu cheguei, olha, há 10 anos atrás, eu cheguei a ganhar, sei lá, 5.000 reais por uma apresentação, Aham. entendeu? E eu com uma atrás da outra, às vezes 2 num dia, 3 num dia. Então, sabe, não eu nunca fui rico, mas nunca tive problema de, de comer, né? Claro. Porque Mas você não acha porque que essa dificuldade da música instrumental, especialmente que a gente está falando, né, não é por causa também da falta de incentivo de políticas públicas para ajudar? Porque eu acho que, sabe, a música instrumental ela tem que ter um apoio de iniciativa privada e também de políticas públicas, né? De apoio, de incentivo. Tá? Um músico como você, Paulo, desculpe, deveria ter todo um apoio para que os seus projetos, todos financiados, entendeu? olha, É uma todos coisa esses. que, para mim, seria natural, como eu vejo em outros lugares no mundo. Quando você vê, né? Por exemplo, eu vejo gente lá, você falou da França, seu filho está lá, eu fui para lá também recentemente, e lá tem Clube do Choro com incentivo para os Não, músicos aqui tem franceses. também. Em Não, eu sei. Brasília, o Clube do Pois Choro é, mas estou falando lá atuante. com incentivo para os músicos trabalharem, e músicos franceses que estão aprendendo choro, que é um orgulho para a gente, né? Pois é. Não é? Enfim, entre outras coisas. Mas Mas e tem quando não verba. pode fazer? É, aí é que Aí tá, como né? é que fica, né? Por exemplo, esse recital que eu fiz na Sala Cecília Meirelles foi para 30% da capacidade da sala, entendeu? Então, quer dizer, 30% com 100%, só o valor do ingresso já é capaz de não pagar as despesas de luz, Entendi. funcionário, tu entendeu? Então, você com 30% só, só, só com patrocínio, só com apoio e com projeto e essas licitações. Agora, estão aparecendo, né, bastante alternativas aí de licitação, e esse também é um caminho. Mas até voltar ao normal mesmo, acho que eu não sei. Vai demorar muito, né? Mas tem que ter, Eu, porque a por gente exemplo, vê. eu já Fala. decidi que eu nunca mais eu vou deixar de usar máscara, né? Tá certo, é. Nunca mais. Pode acabar a pandemia, dizer, não, pode tirar, mas eu não vou tirar. Eu já avisei o Caio, se eu morrer, você bota máscara, um defunto, porque tem um significado. Isso aí, É, porque isso é uma aí coisa que. Não, Paulo, você está falando uma coisa, até brincando, mas que é fato, né? Porque essa coisa veio para ficar e vai mudar, já está mudando as nossas vidas, né? Então, os projetos que eram todos presenciais, né, que é horrível falar isso, mas é a expressão que se usa, né? O show que eu quero ver você tocando lá, com o trio e tudo mais,
não consigo, então tem alternativa, então vai ser uma coisa híbrida, vai ter gravado pela internet e poder assisti-lo ao vivo também. Então, sei lá, são coisas que vão acontecer aí, porque essa coisa veio para ficar mesmo. Então, a E gente o tem que ator? conviver com. Como é que o ator Pois é. sobrevive? É a mesma coisa, né? Quer dizer, não é só músico, afeta toda uma cadeia né, de produção de eventos e entretenimento e também, né? E aí, sei lá, não sei. Ela vai se A transformar, solução. está se transformando tal, né? Tem Vamos gente ver. que vai tocar no metrô, o outro toca no meio da rua, né? Outro faz gravação. Esse disco, por exemplo, né? Vamos falar dele. Eu fiz um Peguei a reta. pouquinho antes. Peguei a reta. Eu fiz esse disco assim, um mês antes de ser declarada a pandemia, né? E tem dado pano para manga, assim, tem tido uma boa repercussão, tem muita gente querendo comprar Que bom. o CD Físico que a gente fala hoje. também, né? Então, sei lá, quem sabe? Eu tenho a impressão de que esse formato vai voltar a ser forte, entendeu? Porque ele é muito prático, é muito um CD é uma coisa que praticamente não tem um desgaste, quer dizer, é só o plástico que dura, sei lá, 30, 40 anos, entendeu? Mas não é como o vinil, por exemplo, que se você ouvir muito, daqui a pouco você fura o disco. Enfim, é que agora o pessoal todo fica mandando tudo nas plataformas digitais, né? Ninguém tem. O que é legal também. É legal, mas na rádio aqui eu chego a rapaziada nova que está lançando o trabalho e fala assim, pô, e aí, cadê o CD, né? Eu pedindo, né? Eu falo, não, tá tudo na plataforma, não temos mais dinheiro nem para fazer o CD, agora tudo na plataforma. É a nova geração que pensa assim, né? Eu gosto muito do encarte, da capa, das informações. Você assinar o CD, claro, fazer uma muito legal. Eu sou do estilo. E gosto ainda também do LP também. Eu acho que também vai ter o seu. É claro, são nichos bem menores, né? Mas que tem muita gente que o LP tem que diminuir o custo dele para o consumidor. Isso a gente está sempre martelando aqui, né? Porque ainda está muito caro. Esse LP agora só tem uma fábrica aí no Rio, uma fábrica aqui em São Paulo e outras que estão surgindo. São poucas, né? E custa caro a unidade. Então precisa ver um jeito de ficar mais barato para a gente poder comprar também, quem gosta, né? Como eu que já tive e tenho uma coleção de LPs, né? Voltar a comprar o vinil, mas precisa ser um preço mais acessível para mim e para quem gosta, né? E isso é um problema que a gente tem que resolver também, né? Mas, Paulo, vamos falar do trabalho, mas antes de começar a falar do trabalho, vamos ouvir uma faixa, né? Uma faixa é coisa de cara antigo que fala, vamos ouvir uma faixa. Agora é o streaming, né? Como é que streaming, agora ninguém ouve mais a faixa. Faixa lembra o vinil, né? Vamos ouvir uma música, né? Então eu vou começar, que aqui não estava nem no roteiro, mas a gente vai começar, porque o disco chama-se Peguei a Reta, né? E eu vou começar com essa música, Peguei a Reta. Eu quero que você fale um pouquinho dessa canção e como é que você escolheu. Depois a gente vai detalhar mais como é que você escolheu o repertório para esse disco, né? E falar dessa canção que acabou dando nome ao disco. Esse mais novo trabalho. É do Porfírio, né? Qual o compositor? Porfírio Costa. Isso, Porfírio Costa. É uma música que eu não tocava, essa música, né? Eu nunca toquei, porque a maioria das músicas do disco, quer dizer, não a maioria, mas uma grande parte das músicas são músicas que eu posso tocar sem pensar, né? Que isso é uma maneira interessante, porque antigamente, por exemplo, nas rodas de choro que tinham aqui em Niterói, né, que é só pegar a barca e atravessar, se chegasse um músico com uma estante, uma partitura,
o nego já mandava ele embora, né? Já não existia isso, né? Hoje em dia não, é normal. E é até legal, porque com isso o cara pode ter um repertório muito grande, muito maior do que se ele tiver que tocar tudo de memória, né? Apesar de que tem pessoas que têm mais facilidade do que outras para memorizar. Eu gosto de tocar de cor, até música erudita, né? Uhum. Entendeu? Se eu for tocar uma sonata de Poulenc, sei lá, um negócio, eu gosto de tocar de cor, porque tocar de cor você fecha o olho e aí salve-se quem puder, sabe? Subconsciente que dê conta do negócio. Então, no início, você fica assim meio como se você estivesse escalando, né? Uhum. Já viu aqueles caras escalando? Eu falei, meu Sim, Deus, sim. eu jamais eu faria isso. Nem que eu tivesse amarrado num helicóptero, eu ia fazer isso. Né? Então, você começa assim, na beira do abismo, mas depois você acostuma, entendeu? E isso te leva para um outro estado de espírito, né? Então, você vê que, por exemplo, os solistas, né? Vou só dar um exemplo: os solistas de piano, de violino, ou de clarinete, ou de flauta e tal, que são exclusivamente solistas, ou seja, não tocam em orquestra, não fazem música de câmara, estão sempre. Normalmente ele toca tudo de cor, entendeu? Uhum. É um outro tipo de relação. Agora, no caso do choro, é interessante porque a grande maioria dos músicos de choro eles não sabiam ler muito bem música, né? Entendeu? Porque, como sempre se tocava de cor, então ou ele aprendia do disco, né? de alguma outra pessoa, ou então ele ia devagarzinho, aprendendo e tal, ia a ler, mas normalmente é uma relação mais subliminar, né? Vamos dizer assim, com a música, porque é muito comum, às vezes, você ter um músico, por exemplo, que tem uma leitura fantástica, né? Pode pegar sei lá, um choro difícil do Pixinguinha e ele vai ler à primeira vista. Mas, normalmente, essas pessoas elas também tocam o Pixinguinha igual o Ravel, igual o Debussy, igual a Chiquinha Gonzaga, né? Quer dizer, ele não tem uma intimidade, que a coisa, né? É que nem um parto, né? O parto, né? É raro o parto que não é sofrido, né? Claro. E o decor que Parece, você falou, da expressão decor, é do coração, né? Tem a ver pois também, né? é. Tem a ver, tem a ver. Então, normalmente essas músicas você é capaz de ver um filme e tocar, entendeu? Ao passo que tem determinados trabalhos, como eu trabalhei em orquestra, né? Eu toquei muitos anos, eu toquei 18 anos eu era o primeiro clarinete da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal. Então, pô, você vai tocar uma ópera, por exemplo, sei lá, Richard Strauss, aí, porra, é um calhamaço assim, de música, né? Uhum. Dá 4 horas quatro atos, 4 horas de música. Então, como é que as pessoas iriam fazer os grupos, as orquestras? E como é que ia fazer se todo mundo fosse aprender De de ouvido não, ouvido? não dá. Entendeu? Não ia dar tempo, porque já se demora, às vezes, um mês para preparar uma ópera relativamente simples, né? Porque a ópera é um espetáculo muito, muito complexo, né? Claro. É dos mais ricos, que eu acho, né? Que é, na minha opinião, e envolve muitas coisas, muitas coisas. E o músico erudito, às vezes, ele é taxado como um músico não improvisador. Hum. E isso não é verdade, porque você improvisa o tempo todo. O bom músico erudito, ele improvisa o tempo todo, só que ele improvisa em parâmetros diferentes.
Quer dizer, você está tocando, você tem que ver a intensidade que você está tocando, se você está sendo ouvido, entendeu? Você tem que ver se aqui, que nem se eu estou aqui, eu estou falando com você, mas eu estou olhando aqui na cama, né? Se de repente eu fizesse assim, entendeu? Então exige essa coisa que eu não posso ensaiar, é na hora. Claro. Então, Então você está colocando as questões muito claras aí, entre a escrita musical tradicional e o natural do músico de improviso, né? O músico que não lê exatamente. a partitura. E você trabalha as duas coisas, né? Porque você tem uma formação erudita e também uma trabalhei também formação... com música contemporânea, né? Então, que aí já é outra coisa, outra história também. Então, e o lado bom e o lado, né, o lado bom dos dois universos, né, entre aspas, o erudito e o popular, né, que você trabalha. Claro. Você transita tranquilamente nessas duas. Eu tinha um certo trauma que eu achava que eu tinha que tocar tudo de cor, não podia usar partitura. Então, aí uma vez eu assisti um concerto do Itzhak Perlman, que é um grande violinista, e ele tocou tudo com partitura. E é um solista, é um dos maiores violinistas do mundo, né? Uhum. Não sei se você conhece ele, é o Itzhak Perlman, né? Até os bis, ele pegou um monte de partitura assim, mostrou para a plateia e falou: o que vocês querem ouvir? Então, quer dizer, eu falei, pô, se o Itzhak Perlman pode fazer isso, por que eu não posso? Né? Pois é. Mas aí também, como você falou, precisa ser a interpretação que vale, né? A escrita é importante porque ela foi importante nas invenções. A gente não conheceria a obra de grandes mestres, né? Que passaram através da lei. Né? Gravar os Beethoven, os Mozart, o Bach. Se não tivesse escrito lá no pentagrama, né? Como que você ia aprender, exatamente. né? Então, isso é o lado importante. Muito com o repente, né? Que é improvisado com o texto escrito. Pois é. O texto não é, quer dizer, as palavras, as letras, não é o poema. O poema ele sai dali. Claro. Né? Mas para ele sair dali é preciso ter uma técnica, né? que você consiga transformar aquelas palavras, aqueles coisas numa coisa que seja poética, que tenha um sentido artístico. Legal. E fala um pouquinho, então, dessa música, Eu Peguei a Reta, do Porfírio Costa, que você escolheu, para a gente ouvir agora. Diga lá. Essa música é interessante, é como eu falei, eu não tocava essa música. Mas eu estava vasculhando umas partituras e eu achei que combinava, né, com o repertório que eu estava fazendo, porque eu não fiz esse disco com nenhuma pretensão de assim, vamos dizer assim, eu tenho vontade de fazer trabalhos assim inusitados, né, com músicas só minha, do Caio, música nova, ou alguma coisa realmente onde eu atue como compositor. Tem até uma música minha aí, mas como eu não me considero um compositor, né, eu nem coloquei aí, selecionei, que é o Samba da Lua. O Samba da Lua, está aqui. Então o que acontece? Apareceu um cachorro aqui, o dono da casa, eu tenho que tratar ele direitinho para ele ficar quietinho. Quietinho. Então, o que eu estava falando, do Peguei a Reta. Eu não conhecia, eu só conheço essa música do Porfírio Costa, entendeu? Não conheço outros, mas é uma música muito interessante, e ela é virtuosística, assim, ela trabalha com bastante velocidade, bastante semicolcheias e tal. Então foi isso. Eu não tinha nem... Aliás, para dizer a verdade, eu nunca toquei essa música em público, né?
Então, você vê que era um nível... Aí você gravou, pô. Aí é legal, pô. Eu gravei. Não, mas agora vai quando virar... voltarem as rodas de choro, aí eu vou tocar. Aí vai tocar ao vivo. Então, vamos Porque ouvir, então. das... Legal. Beleza. Porfírio, a música que dá nome ao disco, né? Peguei a Reta, do Porfírio Costa, com o nosso querido Paulo Sérgio Santos e o trio também, né? Vamos falar quem é o trio? O Diego Zangado na percussão e o Caio Márcio, seu filho, no violão. Isso. É isso? É isso. Então, roda! Roda! Estamos de volta com o Paulo Sérgio Santos. Paulo Sérgio Santos, clarinetista, músico, arranjador, compositor, uma figura muito importante da música popular brasileira. E a gente está mostrando um pouquinho hoje no programa aqui o álbum Peguei a Reta, né? É o mais recente trabalho, foi gravado um pouquinho antes, né, da pandemia, um mês antes da pandemia. Foi para o estúdio e gravou. Né? Aí veio a pandemia, não deu para lançar o disco no show. Não, aí demorou. Aí parou tudo, né? Que dureza. Isso aconteceu com todo mundo. Agora, né? isso foi um trabalho da Quarup também, né? Quer dizer, exato. Selo Quarup. Um valor muito grande, porque ela se empenha, né? Porque você vê, você lançar um disco em plena pandemia, exato. já é uma coisa ousada. E de música instrumental, que o pessoal não dá tanto valor. Instrumental, né? Quer dizer, sem letra, sem
cantor. Então, é um trabalho que eu tenho que agradecer muito a Quarupi, Legal. ao Mário de Aratanha, que foi quem me convidou, né, porque ele Beleza, tinha beleza. relação com a Quarupi, e o Sérgio Lima Neto, que é o dono lá do estúdio, lá em Petrópolis, que é onde a gente Onde ficou você os gravou. 4 ou 5 dias para Tá gravar bom. esse CD. E o nosso amigo Alcides da Quarupi, o Rodolfo e todo mundo que está acompanhando e fazendo a divulgação desse trabalho. Agora, Paulo, antes quando eu falei que eu ia fazer uma entrevista contigo, eu procurei alguns amigos que você gosta também, os amigos comuns, né, da área de música. E um dos caras que eu respeito muito também é o Antônio Carrasqueira, né, o Toninho Carrasqueira, né? Aham. E eu conheci o pai dele, o João Dias Carrasqueira, lá o Eu não Canarinho da Lava, conheci. é uma figura encantadora também, né? E aí o Tony falou: pô, você vai gravar, vai fazer uma entrevista com o Paulo Sérgio? Eu falei: vou, então vou gravar aqui um depoimento. Então vamos ouvir o depoimento dele e você comenta também. É? Vamos lá, Tá vamos bom. lá. Tá Vamos legal. lá. Espera aí. Deixa eu tocar aqui. Deixa eu acertar aqui também, que eu também tenho que acertar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tivemos um probleminha técnico aqui com um cachorro no estúdio, não é? Eu Mas aí, fui tirar ele e trancar foi a tirar o porta. cachorro, agora estamos de volta aqui, que eu vou fazer. Agora já acertei aqui o som, vamos ouvir o depoimento do Toninho Carrasqueira. Vamos lá. Beleza, vamos. Salve Colibri, salve amigos da Hora do Rango, esse programa maravilhoso da Rádio Atual, TVT. Bom, o Colibri pediu para eu falar sobre o Paulo Sérgio Santos, esse músico extraordinário. Eu sou meio suspeito porque nós trabalhamos tantos anos juntos, então o Paulo é como um irmão para mim, né? A gente ficou muito, muito amigos, mas assim mesmo eu consigo ter uma independência de pensamento para dizer que o Paulo é um músico extraordinário, desses que aparecem a cada não sei quantos 200 mil anos, um cara com uma inteligência fora do normal, com uma musicalidade fora do comum e capaz de tocar com a mesma propriedade uma peça do Mozart, do Stravinsky, um choro do Pixinguinha, uma bossa do Tom Jobim, um jazz. O Paulo é músico desses aí que extrapola em tudo que ele faz, né? Uma pessoa, uma sensibilidade extraordinária, de uma inteligência extraordinária, de uma musicalidade. Então eu tive o privilégio de tocar ao lado do Paulo Sérgio Santos no Quinteto Vila Lobos durante 15 anos e conhecer essa figura maravilhosa, esse ser humano, de uma integridade, de um caráter assim extraordinário. E o que é muito raro, né? Você conviver com uma pessoa com essa retidão de princípios, né? De não abrir mão por nada dos seus princípios musicais e humanos. Então é com muita alegria que eu vejo que ele está lançando um novo trabalho, relançando, ele tem tantas coisas lindas feitas, né? Que todos merecem conhecer. Então fica aqui esse depoimento, esse abraço nesse meu irmão querido, nesse músico fora de série. Tá bom? É isso aí. Grande abraço, Paulo querido. Grande abraço, Colibri e todos os ouvintes. Viva! Tá aí, então, o depoimento do Toninho Carrasqueira. Emocionado, inclusive. Você não está vendo aqui, depois você vai ver aqui. Está emocionado aqui, realmente. Mas olha, o Toninho, pô, eu posso até contar a história de como é que ele entrou no quinteto. Pode falar, se você quiser. Posso falar? Você manda isso. O programa é seu. Eu já tocava com ele, né? Eventualmente, nos cursos de férias que a gente fazia, que ele dava aula de flauta ou de música popular, e eu também. Então, de vez em quando, eu esbarrava com ele e a gente tocava, e era sempre muito bom, né? Porque a gente se integrava muito bem. E ele, tudo isso que ele falou aí de mim, se você espelha e manda para ele, que é a mesma coisa. O Toninho é uma figura, é um artista, porque ele, além de flautista, ele é um grande artista. E eu tive a ideia de chamar o Toninho, sabe como? Eu estava em Chicago assistindo a um ensaio de um quinteto da Orquestra de Chicago. Não sei se é filarmônica ou sinfônica, acho que é sinfônica de Chicago.
que é uma orquestra top, né? Nos Estados Unidos. E eu estava assistindo, porque eu estava hospedado na casa do oboísta, que é um brasileiro também, muito respeitado, que é o Klein. E aí eu pensei, eu não me lembro qual foi o motivo que a gente ficou sem flautista, né? E aí tinha que chamar um flautista. Aí eu falei assim, mas vem cá, podia chamar o Toninho, porque o Toninho faz música, faz choro, faz coisa, eu também, quer dizer, já aumenta as possibilidades, né? Porque esses instrumentos, as madeiras, o oboé, o fagote, a trompa, não é muito comum. É claro que tem gente que toca, mas não é muito comum, não é tão comum quanto uma flauta ou quanto um bandolim, né? Tocar choro. Então, eu lá em Chicago, eu pensei no Toninho, mas aí eu falei assim, mas ele mora em São Paulo, né? Como é que a gente vai fazer? E tal. Eu sei que deu certo, super certo. Foi uma fase espetacular do quinteto, que a gente produziu muito, sabe? E ele vinha para o Rio, aí ficava no Rio, ele adora o Rio também, e tem muitos amigos. Então foi assim que eu me aproximei mais dele, né? E o Toninho também é um músico completo, né? Um músico que domina os idiomas, né? Ele estudou na França com um dos maiores flautistas do mundo, que é o James Galway, né? Ele tem até uma filha que o Galway é padrinho, né? Mas ele é um músico espetacular, muita sensibilidade, e é aquilo que eu estava falando, sabe? Eu nunca imaginaria o Toninho Carrasqueira lendo uma música de forma acadêmica. Isso é verdade, isso é verdade. Ele vai Verdade. sempre pensar numa coisa é fantasiosa e alguma coisa artística que vai associar. Isso aí. Ele falou também que não está aqui no depoimento, mas ele mandou uma mensagem escrita aqui também, dizendo que é muito grato a você, que aprendeu muito com você e ele tem muito orgulho disso. Foi o que ele colocou aqui, falando desse tempo todo, né, de quinteto, são 13 CDs, 2 DVDs, 15 anos, né, de trabalho. Só para completar, quem eram os outros componentes do quinteto, para a gente aqui não deixar de nomear, né? O pessoal fala, claro, falou sim. só dos dois aqui. Bom, na flauta era o Toninho Carrasqueira, no oboé era o Luiz Carlos Juste, no fagote era o Aloysio Fagerland e na trompa era o Philip Doyle. Todos eles são músicos assim maravilhosos, né? Ali o cara que, fora esse lado de tocar bem, eles são os caras que têm uma atividade acadêmica, né? Verdade. Em comum, né? Ali o mais vagabundo ali já fez hiperdoutorado na NASA em órbita. E você chama sempre a atenção do fato do sujeito importante para você transitar entre o erudito e o popular, né? Entender essas duas formas de se expressar, né? Tanto com a partitura formal, né? Que você preserva uma obra, como também trabalhar em cima do que você sente na hora, decor do coração, né? Como você colocou. Quando é que você começou a tocar música na sua vida? Pois é, Paulo. Tem uma coisa interessante. Você sabe quando se deu o meu primeiro contato com o choro? Não ideia. Não tem a menor ideia, né? Sim. Pois é. Foi na Assembleia de Deus de Madureira. Não tem, realmente não ia. Essa não ia acertar. Aquela do Cunha. Essa não ia acertar mesmo. Aquela do Cunha, do pastor Everaldo. Sim. Né? Então, é o seguinte, eu fui criado na Igreja Assembleia de Deus e eu comecei a tocar gaitinha
muito pequenininho, com 3 anos e meio e tal, que aí diz a lenda, né, do meu pai, que dizia que ele comprou para ele, mas ele não conseguia tocar, então ele largou ela no sofá. Aí, quando ele voltou do trabalho, eu estava tocando os hinos lá da igreja, diz ele, né? Então, esse foi o meu primeiro contato com a música, totalmente intuitivo e despretensioso, né? Depois eu fiquei um tempo afastado. Eu tocava também na escola. Quer dizer, eu acho que eu muito cedo eu desenvolvi como é que se diz, essa liberdade em relação a tocar para alguém, entendeu? Entendi. Isso para mim não era problema, independente de tocar bem ou tocar mal, mas eu conseguia ficar à vontade tocando. Se o cara gostar, gostou, não gostou, não gostou. É um direito que ele tem. A minha função é tocar. Agora, se o cara vai gostar, é outra coisa. Inclusive, eu não tenho problema nenhum. Eu posso ter um amigo do peito que diz assim: pô, eu acho você horrível. Tá? Não tem problema, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é o caso aqui do Toninho, ao contrário. Não, aí não. Aí é mútua, mas eu faço questão de dizer que é mútua. É uma relação mútua, aí eu posso não. O Toninho, além disso tudo que eu falei, ele ainda tem uma capacidade poética e dissertativa, vamos dizer assim, que é muito espontânea, entendeu? Verdade. E aí, ele... Perfeito, desculpe. Não, fala, fica à vontade. Não, que eu queria saber depois, você não ficou só na gaita, né? Você foi para outros pois instrumentos. Aí, um belo dia, eu estava com a minha mãe assistindo um culto, e ela virou para mim e perguntou assim: vem cá, por que você não quer tocar na banda da igreja? Eu olhei assim, a banda ficava assim. Essa já é uma ideia, né? Mas o maestro da banda era muito criterioso, você tinha que estudar teoria e solfejo mais ou menos um ano e meio, antes de pegar o instrumento da banda, né? Então, eu fiz isso. Estudei o solfejo, ele gostava muito de mim, era o Moisés Gomes. E aí chegou o dia que ele falou: olha, fiz lá o método todo lá de solfejo. E aí ele virou e falou assim: bom, agora você precisa escolher um instrumento. Pensa essa semana que vem você me fala. Tá bom. Aí eu voltei na semana seguinte e falei: eu quero tocar saxhorn. Saxhorn não sei se você sabe, sabe o que é, né? É uma tuba pequenininha assim. E na maioria dos arranjos de banda, de dobrado, das bandas militares também, naquela época, ele ficava só fazendo assim. Aí ele virou para mim e falou assim: o quê? Você estudou tanto teoria e solfejo para ficar fazendo Não, nada disso. Saxofone, não. Escolhe outro instrumento. Aí passou mais uma semana, aí eu escolhi flauta. Eu quero tocar flauta. Aí flauta? Mas acontece o seguinte: eu não tenho uma boa flauta aqui. Eu não tenho uma boa flauta para te emprestar. Olha, eu faço o seguinte: olha só, eu tenho aqui um clarinete. Aí me mostrou, eu não sabia nem o que era. Me mostrou o clarinete, me deu e falou assim: o dó é aqui, né? Essa mão aqui, mão esquerda. O dó é aqui, o resto é contigo. Uma boa instrução. O pontapé inicial sensacional, hein? O dó é aqui, o resto você se vira. Eu cheguei em casa, não saía som, porque a palheta era dura demais, nem vibrava, só saía vento, né? Até que eu olhei e falei assim: pô, cara, esse negócio
essa palheta, eu acho que ela tem que vibrar, né? Ela deve vibrar para produzir o som. E quem sabe ela não está dura demais. Aí eu peguei uma gilete, me lembro disso, e comecei a raspar a palheta. Entendi. Aí começou a... Aí eu chamei meu pai também não conseguia, não saía som. Aí eu fui, até que começou a sair o som. Aí eu entendi, esse negócio Com aqui... chance de poder se machucar também, brincando, cortando com a gilete. Pois é. Então, quer dizer, a minha relação com a clarineta, no início, foi meio autodidata, né? Uhum. Mas acontece que eu falei do choro, e isso é importante. Tinha um senhor que tocava clarinete na banda, já ele era o responsável pela sonorização da igreja. Não sei se você conhece essa igreja, mas Sim. ela já foi considerada... Essa não. A Assembleia de Deus de Madureira já foi a maior igreja da América do Sul, né? Então, era uma igreja muito grande e tal, e tinha um som também bastante potente. Mas ele tocava, quando chegava na hora de tocar a banda, ele se largava o som lá e ia para a banda e tocava. E ele fazia uns improvisos, ele não tocava os hinos, né? A gente tinha a harpa cristã, então, quando dizia assim, hino 212, né? Aí a gente pegava o 212 e aí você improvisava na hora, um arranjo. Um fazia um arpejo aqui, o outro fazia aqui, o outro fazia introdução e tal, mas era tudo improvisado, entendeu? E ele fazia umas variações, uns arpejos, umas coisas assim, virtuosísticas, que eu achei lindo aquilo. E aí eu comecei a imitar, né? A tentar fazer, porque era difícil fazer aquilo que ele fazia. Aí eu fui até que eu assimilei aquela linguagem. Aí, posteriormente, ele me falou que ele tinha sido chorão e que ele tocou com Pixinguinha. Olha só que Entendeu? história. Então você vê que... Como é que chama loucura, né? o cara do som e da clarinete? Como chama? Você lembra dele? Luiz. Irmão Luiz. A gente chamava de Irmão Luiz. Uhum. Né? Era um senhor simpaticíssimo, boa praça e que tocava muito bonito, mas era nessa onda de improviso, de roda de choro. Pegava o hino lá da harpa cristã que virava choro, cheio de arpejo, cheio de notas, cheio de... E aí eu fui nessa onda, né? Aí depois eu conheci o pessoal do choro, né? Através do quinteto, porque aí eu entrei no quinteto. A minha vida é meio enrolada, porque as coisas foram... as coisas vão te levando, mas chegar onde tem que chegar, é o destino, como diz o outro. Não foi nada planejado. E aí você passou para o estilo formal, porque você já estava improvisando, você estava naquela de improvisar já. Pois é, não, mas eu tocava com um clarinete que é muito mais acadêmico, né? Porque eu estudava método, estudava aquelas coisas. E tinha um outro clarinetista na banda, que ele era um grande clarinetista até hoje. Ele tá aposentado, mas ele tocou também na Orquestra Sinfônica Brasileira, e era um grande clarinetista. E eu fiquei... Ele virou um ídolo para mim, né? Então, eu sentava do lado dele e ele perdeu assim, muitos cultos, né? Porque eu ficava perguntando as coisas para ele no meio do culto. Mas como é que... Você atrapalhava os cultos, ô Paulo Sérgio. Vamos combinar. Você atrapalhava. Como é que você fazia? Como é que você faz o staccato, a língua? Você bota onde a língua na palheta? Aí ele, com a maior paciência, explicava. Aí eu queria estudar com ele. Eu quero estudar contigo. Aí eu falei assim, não, olha, tem um clarinetista formidável que é o José Botelho, Uhum. que é conhecido, é um ícone da clarineta no mundo, né? Então, aí eu por sugestão dele, eu fui estudar com o Botelho. E o Botelho era clarinetista clássico. Entendi. Né? Era, não, é
porque ele está vivo, ele tem 90 anos e ele ainda toca maravilhosamente bem, entendeu? Ele só não toca porque, sei lá, com 90 anos o certo era ele até ficar arrepiado de ver uma clarineta, mas ele toca todo dia, ele toca um pouquinho, né? Entendeu? Então, aí eu fui estudar com o Botelho e eu me lembro que num dos cursos de férias que eu fiz em Curitiba, eu tive uma discussão acirrada com um dos integrantes do quinteto Villa-Lobos, que era o Carlos Gomes, que tocava trompa, fundador do quinteto. E justamente porque ele falava... Não, só para entender um pouquinho, Paulo, desculpe, mas interromper, mas para a gente entender melhor, aí você já está no ensino formal, né, com o Zé Botelho de clarineta, e você já está no quinteto. Você já tinha entrado no quinteto. Já. Não. Isso é antes do quinteto. É isso que eu estou falando, é antes do quinteto. Eu tive essa discussão com esse integrante do quinteto. Ah, tá. E aí... Mas foi uma discussão acirrada, sabe? Uhum. E aí aconteceu que no dia seguinte ele me chamou para o quinteto. É tudo tão contrário. Na minha Você vida, brigou, e aí o cara falou, bom, esse cara deve ser bom, então vou trazer Briguei, ele. o cara falou assim, não, mas esse cara, porque eu defendia, eu dizia, não, nada disso. Ele dizia, não, mas isso aí, rapaz, tem que fazer alguma coisa séria na vida, porque música não dá dinheiro, não sei o que. Que nada, não é nada disso, entendeu? Aí ele foi e me convidou para o quinteto. E o Botelho é que estava tocando no quinteto, o professor José Botelho. E aí ele falou assim, olha, vocês trabalham aí com o Paulo Sérgio, ele é muito novo e inexperiente, mas deixa ele aí no quinteto. Se aparecer alguma coisa que ele não dê conta, vocês me chamam que eu venho e faço, né? E isso nunca aconteceu. Que ótimo. Você foi ficando, acabou ficando mesmo. Foi indo, acabou ficando. Mesmo de cabeça. Que né? beleza. E aí você vai seguindo no trabalho do quinteto e no seu estudo. Aí, através do quinteto, que tinha o Ayrton Barbosa, Uhum. que era o fagotista, e que era um cara muito engajado politicamente com a esquerda e com os artistas, né? Tipo Chico Buarque, Caetano, Elis Regina e tal. E aí eu fui entrando até que eu conheci o pessoal do choro, com o Joel Nascimento, Henrique Cases, o Beto Cases, o João Lira, que vinha do Nordeste, mas tocou num trabalho que nós fizemos nos Estados Unidos, em várias cidades, muitas cidades dos Estados Unidos, com o Joel. Eu fazia parte do sexteto brasileiro. Uhum. Né? Então, era eu, o Henrique Cases, o Beto Cases, e estou com medo de esquecer alguém. O Beto Cases, o cavaquinho era o Henrique, cavaquinho, eu de clarineta, o Joel, né? Bandolim? Joel do bandolim. E o Luiz Otávio Braga, no violão de 6 cordas. Então, aí eu caí, aí eu comecei a frequentar mesmo as rodas de choro e tal, e começaram a aparecer também muitos trabalhos nesse ramo, né? Do choro, especificamente. Do choro, exatamente. Aí eu conheci o pessoal, o Tamiro Carrilho, o Paulo Moura, a galera toda. E nessa época eu era casado com a Fernanda Cano, que é pianista. Hoje em dia ela mora em Portugal. E o pai dela gostava muito de música, que era o Dr. Ângelo. Ele era um apaixonado de música, de jazz, de música brasileira, entendeu? Era um apaixonado. Ele foi presidente do Fluminense. Você falou aí do Tuninho, do Corinthians. Tem uma ligação sempre com o futebol.
Pois é. Então, a gente fazia umas rodas de choro na casa dele, que era no Grajaú. Mas era assim, roda de choro que tinha o Época de Ouro, né? Tinha Altamiro Carrilho, Paulo Moura, Rafael Rabelo, entendeu? Era um negócio assim. Estava um bom nível, né? Vamos dizer assim. Era um nível razoável, né? Ótimos entendeu? músicos. É isso aí. Então, aí você mergulha no universo do choro, que tem essa característica desse disco, né? Do Peguei a Reta, ele tem a pegada dele, é choro também, uma boa pegada dele, é choro, né? Então vamos ouvir. Vamos ouvir, Paulo, vamos ouvir mais duas, vamos ouvir duas agora. Vamos fazer uma dose dupla que nem a vacina. Aliás, já tomou as duas? Já tomou as duas? Já tomei as duas. Então tá ok, também. Então vamos ouvir. Vamos ouvir Apanhante Cavaquinho, né, do Ernesto Nazaré e o Baldo, e o Terra Seca, do seu filho. Vamos fazer legal. Uma mistura aqui, as duas que estão no disco. Fala um pouquinho das duas canções do seu filho compositor e de Ernesto Nazaré, o clássico do choro, né? Diga lá. Pois é, o Nazaré é um ícone, né? Até para o próprio Villa-Lobos, né? Que adorava o Nazaré, né? E tocava com ele, né? Se não me engano, no Cine Odeon, não me engano, porque eu sou meio ruim. No Cine Odeon, isso mesmo. Historicamente falando, tudo que eu mesmo. Falo é porque veio parar na minha cabeça, não foi porque eu li, não. Entendeu? Então, o Nazaré era um músico excepcional, maravilhoso, e eu fiz, talvez seja a música mais tradicional do disco, né? Apesar de que ela não é para clarineta, né? Para piano, mas ela é uma melodia que tem o B da música, é muito difícil de tocar no clarinete. A parte B, aquele. Aquilo é bem difícil de tocar e eu custei aprender aquilo ali, né? Então, você vai tocar o Peguei Apanhante Cavaquinho e vou tocar um das antigas e um novo compositor, que é o seu filho. Pronto. Pois é, o Terra Seca. O Terra Seca eu não sei nada sobre o Terra Seca. Eu sei que é uma música nordestina, porque o Caio é o seguinte, o Caio, eu me separei da mãe dele e ele foi morar com a mãe, pequeno, bem pequeno. E a mãe dele se casou com um amigo meu, que era um francês, Jacques. E, inclusive, era um cara excepcional, né? Ele cuidou muito bem do Caio, era um sujeito... Eu tenho sorte com os meus concorrentes, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Então, porque eu estou falando do Jacques, por quê? Por causa do Caio, que o Caio por causa do fez Caio, a Terra Seca. E o Caio sempre... Aí, quando ele fez 17 anos, ele cismou de querer morar comigo. E eu tinha... A minha casa é grande, né? Quer dizer, não é grande, mas tinha lá quarto lá que dava para ele. Aí ele foi lá para casa. E aí ele começou a tomar contato com esse gênero de música, porque ele só via, por exemplo, as rodas de choro, ele só assistia e tal, então, porque o negócio dele era... Ele começou com o Luiz Otávio Braga tocando choro, mas ele gostava de rock and roll, de Mamonas Assassinas. Coisa de adolescente, né? Depois vai mudando. Não, adolescente não, mas moleque, antes moleque. Pré-adolescente. E aí, quando ele foi para minha casa, eu morando em Santa Teresa, ele podia ir para lá todo dia, praticamente. E foi exatamente na época que teve aquele boom da Lapa, que teve aquela... De repente, explodiu a Lapa, apareceu o Carioca da Gema, Rio Cenário, e outras casas onde se fazia música brasileira, exclusivamente, né? E o choro samba, né? Claro. Então, ele passou aí sempre... Depois ele fez aquele grupo que me foge aqui,
no momento me foge o nome dele. Ele fez um grupo que era assim, era um choro, mas que tinha uma influência jazzística muito grande. Mas eu desenvolvi com o Caio uma relação mais de amigo que de Do que pai. de pai e filho. Entendeu? Então, o Caio é muito fechado, então, e eu respeito entendeu? Então, eu não tenho a menor ideia do que levou ele a fazer essa música. Eu sei que é uma das músicas que eu mais gosto. É bem bonita mesmo. Então vamos ouvir Apanhante Cavaquinho, do Ernesto Nazaré, e Terra Seca, do Caio Márcio Santos, filho do Paulo Sérgio, com o Paulo Sérgio Santos e trio, nesse disco incrível chamado Peguei a Reta. Roda!
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com o Paulo Sérgio Santos, falando do trabalho Peguei a Reta, o novo álbum dele. Né? Álbum dele também é um cacófono, né? Fica feio o álbum dele. Né? O boom das lives também, você já viu essa? A gente fala que o boom boom das lives rola também, isso acontece. E esse trabalho é muito legal, lançado pelo selo Quarup, né? Esse trabalho produzido antes da pandemia, que está sendo lançado agora, o trabalho do Paulo. Quantos discos gravados você tem? Você consegue lembrar, não? Assim, mais ou menos? Entre quinteto, entre participações? É muita coisa, não sei, né? Não. Eu sou ruim, rapaz, de tempo. Eu tenho algum problema em relação a espaço e tempo. Mas é muito, é trabalho... Quantos anos, vai? Quantos anos de trabalho? Não são muitos CDs, não passa, acho que não passa de 20, não, 30, sei lá. E de trabalho, mas profissional? Meu trabalho, esse é o terceiro. Pronto, terceiro trabalho solo. Aliás, talvez o quarto, porque tem um primeiro que a gente gravou em Paris, que foi com um trio, com o Maurício Carrilho e o Pedro Amorim. Uhum. A gente fez um disco que super premiado, e aquele disco eu tenho uma importância assim grande no disco. Legal. Talvez por ser um instrumento melódico, né? Legal. Então, eu peguei a reta, digamos que é o quarto disco solo do Paulo Sérgio. É isso? A gente não estaria errado em afirmar. Esse primeiro eu não chamaria de solo, não. É um trio mesmo. Mas é um trio onde eu tenho um destaque muito grande. Tá bom. Enfim, esse então é o terceiro. Chegar no número. Tá bom, então já chegamos a um consenso, né, Paulo? Importante é chegar. Mas eu queria agora ouvir mais um pouco do disco, né? O pessoal fala assim, tem que ouvir mais o disco, ouvir mais músicas e tal. E aí eu separei aqui duas, né? O Luar de Coromandel, né? Que é uma música lindíssima, e o Cabaceira Mon Amour, do Sivuca. O Luar do Coromandel é do Abel Ferreira, e Cabaceira Mon Amour do Sivuca. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa figura que o Abel Ferreira, que eu tive o prazer de conhecer, né? Um clarinetista incrível, né? E eu não sei se você conheceu ele pessoalmente, né? Mas era uma figura muito legal, né? Muito legal. Eu queria que você falasse do trabalho dele também no choro, né? Ele é um dos caras que dessa turma, dos ícones, né? Grande ícone do choro. Queria que você falasse um pouquinho dele e a gente ouvir depois na sequência essas duas canções. O Abel eu não conhecia. E o Abel, ele tinha um concurso na Globo, aos domingos, que chamava Jovens Concertistas, né? Então, eu fui o primeiro colocado num desses concursos num ano. Num ano anterior foi o Menezes, o Antônio Menezes, e no ano seguinte eu fui. Então, aí o Abel me viu tocando, mas ele me viu tocando Weber, Stravinsky, entendeu? Ele não me viu tocando choro. Então, eu não sei de onde ele tirou que eu ia ser o sucessor dele no choro, porque o programa era assim, o Altamiro indicava um flautista, o Pelé indicou um jogador e ele me indicou como sucessor dele no choro. Olha só. Legal, Paulo. A responsabilidade. E aí, eu não sei se ele foi um profeta, né? Porque eu não tocava, eu tocava poucos choros nessa época, né? Mas que época foi esse do programa? Você lembra? Não lembro. Eu sei que foi no século passado. Assim você dificulta o apresentador, né, Paulo? Desculpa, mas eu teria que fazer contas. Não tem importância. Eu devia ter, sei lá, uns 16, 17 anos.
de idade. Porque eu entrei no quinteto com 16 anos. Eu me lembro o ano que eu entrei no quinteto e o ano que eu entrei na Orquestra Sinfônica. Concurso de jovens concertistas, você tinha 16 anos aqui, consta a história. Pronto. Pois é. Então, e eu entrei no quinteto em 1975 e na orquestra em 1977. As coisas foram acontecendo muito rapidamente, entendeu? Então, aí eu não sei se eu passei a me interessar mais pelo choro em decorrência dessa responsabilidade, né? dessa indicação do Abel Ferreira, que era um grande chorão, e como eu falei, é um ícone. O Abel Ferreira está para a clarineta, assim como o Altamiro Carrilho está para a flauta, né? Entendeu? Então, e tem outros ícones também, né? Luiz Americano, Cachimbinho, Paulo Moura, né? Tem esse rapaz aí de São Paulo, posso chamar ele de rapaz, porque ele é bem mais novo do que eu, Alexandre Ribeiro, que é toca muito, Alexandre Ribeiro. É um excelente musicista também. Então é isso, quer dizer, o choro é muito rico, né? E agora aqui no Rio tem quando ele indicou você, só para entender, quando ele falou assim, esse cara vai ser meu sucessor, aí você se despertou mais ainda para o choro. Você fala, preciso conhecer mais mais choro e tal, né? Sim, aí eu me lembro que para fazer o programa, eu fui na casa dele, ele morava na Vila da Penha e tinha uma piscina. Assim. Então nós tocamos, na beira da piscina, nós tocamos o Chorando Baixinho. Lindo. Né? Que eu também nunca tinha tocado, né? Eu aprendi a tocar para poder fazer o programa. E é o que eu te falei, o meu repertório, a minha vida musical e artística, ela foi acontecendo como se eu fosse um barco à vela. Deixa a vida me levar, aquele samba. Pacífico. É isso, entendeu? Paulo? Deixa a vida me levar. Para lá, ia para cá. Pois é, isso aí. Deixa então, a vida quer me dizer, levar. eu nunca, para dizer a verdade, eu nem nunca estudei assim choro. Eu sempre toquei choro. Entendi. Né? Eu nunca... Mas é legal ter, por exemplo, que a vida te levou a você estar lá, o cara te ver, o Abel, e falar que você é o cara que vai suceder. Mas, por exemplo, você vê que coisa interessante. A gente estava falando aqui, né, off, sobre o Abel, que fazia aquela música Sai da Frente. Sai da frente. Que fazia aquele efeito. Ploc, 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 né? Um negócio assim. É isso. Aquilo ali é uma técnica expandida da música contemporânea, que eu, por exemplo, não sei fazer aquilo. Eu e vários clarinetistas. Tem até gente que, se você vai na internet, tem gente que jura que vai te ensinar a fazer e você faz tudo que o cara faz. Eu não consigo. Eu não faço, o Botelho não faz, o Freitas, que é aquele clarinetista que eu falei, que foi o meu ídolo, também não faz, entendeu? Então, a questão da música contemporânea, vamos dizer assim, vamos voltar assim uns 20, 30 anos, um tempo, né? Então, o pessoal já chamava de música contemporânea. Quer dizer, contemporâneo é aquilo que está sendo feito naquele momento, né? Então, já era uma certa pretensão você pegar um gênero de música e dizer que aquela música era uma música moderna, uma música de vanguarda, né? Seria a mesma coisa que o cara, sei lá, pegasse e chamasse o concretismo, né? Isso aqui é a música, é o que tem de mais moderno. Ou então dizer, não, Stravinsky é o máximo, Debussy, Ravel, acabou e não tem mais nada, ou é o Xenax. Então, quer dizer, você tem essa música e muita gente se especializou nessa música, né? Então,
É engraçado, porque eu toquei bastante música contemporânea, menos os slap-tong que o Abel fazia, que eu não sabia, não sei fazer. Então, eu toquei bastante música contemporânea e eu gosto de música contemporânea, entendeu? Eu acho que... Agora, o que eu não curto muito é quando o cara vem assim, eu vou levar para dentro da sala de concerto o som da Avenida Paulista. Pô, é melhor pegar uma cadeira, chegar lá, botar na Avenida Paulista e ouvir, não é melhor? Por que eu vou levar o som da Avenida É que as Paulista? pessoas, às vezes os caras gostam, fica na onda e digamos, na moda da ruptura, né? Eu vou fazer uma ruptura e tal. Agora, aí falar que isso falando. são rupturas, né? Mas é o que eu estou falando, o gênio aparece, ele consegue extrapolar a linguagem, né? Exato. Entendeu? Então, você vai encontrar coisas maravilhosas em praticamente todos os gêneros de música. É verdade. Entendeu? Então, na sequência, depois do Abel Ferreira, Luar de Coromandel, né? Coromandel, que é a terra dele lá em Minas, né? A terra dele. A terra dele em Minas. E depois tem o Cabaceira Mon Amour, a música do Sivuca e da Glorinha Gadelo. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente ouvir já na sequência essas duas canções. Essa música eu aprendi porque eu fiz um duo com o Sivuca, uma época. Uhum. Né? E eu aprendi essa música com ele. Também, não sei, ela tem até entre parênteses, está escrito, né? Cheirinho de mulher. Cheirinho de mulher, né? Cheirinho de mulher. Pois é, eu não sabia tinha esse nome. Então, o Sivuca foi outro músico também icônico. Maravilhoso. E você encontra coisas do Sivuca E choros incríveis YouTube. Também, né, Paulo? Nossa, mas choro é um choro que, de repente, esse choro que eu gravei dele, o outro, não o Cabaceira, mas o Dino Pintando Sete, de repente entra um maracatu, né? Verdade. Entendeu? Então, quer dizer, eu gosto muito, por exemplo, é que nem o João Lira. O João Lira, não sei se você conhece, é um violonista que é uma enciclopédia nordestina. O Nordeste é muito rico de música, muito rico, né? E fica esse negócio, né? A gente fica aqui assim, Rio, São Paulo, às vezes bobagem, né? Com uma certa rivalidade, às vezes, né? Eu não tenho rivalidade nenhuma. Tanto é, se eu tivesse rivalidade, eu não falava do Alexandre Ribeiro, que eu sou um fãzaço dele, né? Então, agora, parece que é porque talvez porque seja distante mesmo, né? Fisicamente distante. Mas hoje em dia acho que não é mais assim, né, Paulo? A coisa está mais... acho que nesse ponto melhorou muito, está muito mais... As pessoas estão muito mais juntas. Eu conheço pouca coisa do sul do Brasil. Eu não tenho intimidade, como, por exemplo, o Djamandu tem. Exato. Porque ele veio de lá, né? Pois é. Entendeu? Então, quer dizer, tem certos estilos... Às vezes tem gente que fala assim, o Paulo Sérgio toca qualquer tipo de música. Não é verdade. Não é verdade. Se você quiser, você toca, né? Se você quiser, você toca. Vamos combinar. Não sei. Não, porque eu posso não aprender. Pode... Como eu não aprendi o slap-tong lá do Abel Ferreira, eu posso não conseguir. Mas existe, por exemplo, uma música judia que chama Klezmer, por exemplo, que é uma música assim, uma força brutal, né? E eu não toco uma música sequer de Klezmer, entendeu? Agora, é claro, se eu tiver que fazer um disco de Klezmer, eu vou ter que ter um tempo para... Vai estudar, vai pesquisar e isso vai sair uma coisa, né? E vai sair uma coisa linda. Que eu aprenda, porque é o que eu estou falando, não é bem assim, né? Legal. De dizer que o cara toca tudo. Não é verdade. Então vamos ouvir duas. Então, o Luar de Coromandel, do Abel Ferreira, essa canção linda, né, homenageando o Abel Ferreira,
que indicou o Paulo Sérgio Santos como o sucessor dele, não é pouca coisa. O Paulo Sérgio teve que incorporar essa do sucessor do Abel Ferreira. E na sequência, o Cabaceira Mon Amour, a música do Sivuca e da Glorinha Gadelha. Lembrando que o Sivuca, realmente, além do som nordestino, da sanfona, de ter tocado com a Miriam Makeba e tudo mais, fazia choros incríveis, né? Ele era um chorão também incrível. Vamos ouvir, então. Roda!
Estamos de volta com o Paulo Sérgio Santos, falando um pouquinho do disco Peguei a Reta, falando do seu trabalho, a sua história como clarinetista, como arranjador, como compositor e tal. O lado compositor, às vezes, fica de lado, o Paulo Sérgio, com relação ao intérprete, o clarinetista, o arranjador, fica de lado o compositor. Como é que você coloca o compositor, você, nessa história toda, como compositor? Olha, eu gosto muito de composição, mas eu não me considero um compositor. Entendeu? Por quê? Porque eu não componho. Pô. Eu vou ser compositor com, sei lá, com 30 músicas? Não. Ué, sim. Villa-Lobos fazia 30 músicas num dia. Não, mas Paulo, você aqui entendeu? Não é, digamos que você é um compositor bissexto, para usar uma expressão antiga. O Mignone, por exemplo, dizem que ele compunha assim todo dia, como se fosse um trabalho de 8 a meio-dia, depois de 2 às 5, todo dia. Quer dizer, então, o cara tem uma produção. Isso também é muito importante, entendeu?
Porque o que não quer dizer que eu faça música ruim, né? É como eu falei, o próprio disco, eu Peguei a Reta, eu só conheço essa música desse compositor, Do né? Porfírio. Agora, isso não quer dizer que ele seja mau compositor, mas você não por exemplo, quando você fala em Pixinguinha, você tem centenas de composições. Quando você fala em Valdir Azevedo, você tem outra. Fala em Jacó do Bandolim, tem uma cacetada. O próprio Abel Ferreira tem bastante música, né? Então, quer dizer, eu não tenho essa pretensão, embora eu goste muito e acho até que eu levo jeito. Então, mas você não se dedica mais porque não. os outros projetos ficam à frente do seu trabalho como compositor? Não, agora o que fica à frente é nada, né? O nada assumiu todo o seu tempo, é o nada. Quem sabe agora, Paulo Sérgio, você se estimula mais, né? para compor. Assim. Para você compor mais, de repente. Por que não? Certo? Pode ser, pode ser. Então, acabar compondo. Você senta aí e compõe. Tem os malucos paro aí. De tocar, né? De repente paro de tocar. De repente paro de tocar. Não, parar de tocar, aí você vai cometer um ato horroroso para a música brasileira. A gente não vai admitir aqui. Nós vamos fazer um protesto, vou eu e o Toninho e um monte de músico aí no Rio, não deixar fazer isso aí. Que é isso? Não, de jeito nenhum. Eu acho que pode até compor mais aí, de repente. Né? Tem um pessoal de choro também, o Hamilton de Holanda, que interpreta muita música, né? Toca muito. Ele também está compondo. Ele falou, agora eu estou me exercendo o exercício dele de compor compulsivamente. Então, é uma forma dele extrapolar aquela coisa, aquela criatividade dele. E eu acho que E o Hamilton é um músico excepcional. Né? Também, né? Incrível, né? Eu conheci o Hamilton, ele era garotinho, ele já tocava tudo que de Jacó ele tocava. Ele já era geninho, né? Já era geninho. Geninho não, genão. O Hamilton é um dos músicos assim mais bem dotados em termos de talento que eu conheço. Mas, de repente, a gente vai incentivar o Paulo Sérgio Santos, compositor também, e vai sair um discão legal. Você já fez um disco só de canções suas? Não. Pronto, tá. E vão avisar com o Arup que já está pronto. Tá bom. É uma forma de estimular você, porque aí você vai e mergulha aí no trabalho, não é? Bom, a gente está no finalzinho do programa, quero que você fale um pouquinho sobre esse trabalho, já está nas plataformas digitais, né, Paulo? Tá. Você pode entrar na Spotify e tal e acompanhar o disco inteiro. São, no total, quantas faixas são? 1, 2, 3, quantas? Total aqui de... Eu não sei, nunca contei. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 faixas. Nossa Senhora, muito bom. Bastante. Não sabia, né? Não sabia que eu tinha tocado tanta música, né? São 14 faixas. Overdose de Paulo Sérgio Santos. Não, que nada. É uma delícia, é um trabalho maravilhoso. Parabéns. Agora, eu queria só destacar uma coisa que eu esqueci de falar, que essa música que eu toquei do Abel, Luar de Coromandel, eu fiz questão de fazer ela solo. Só clarinete. Ficou lindo. Por quê? Deixa eu te fazer uma imagem que você vai entender perfeitamente. Por exemplo, aqui na tela eu estou vendo você e estou me vendo no meio, né? Partida no meio. Se entrar uma terceira pessoa, o que vai acontecer? Vai ter que diminuir o seu espaço, o meu, para poder caber. Né? Se entrar uma orquestra sinfônica, o cara vai ficar desse tamaninho. Não é? É verdade. Entendeu? Então, tem hora que eu acho que menos é mais. Perfeito. Então, por isso, eu fiz questão dessa música do Abel, como ele fez essa música em homenagem à cidade dele, né? E eu falei assim, eu quero ocupar a tela inteira nessa faixa. Né? Voltamos à faixa. Não, ficou lindo o trabalho. Eu quero ocupar a faixa inteira. Então, com isso, você pode ocupar, entendeu? Porque quando você divide a bola... Não, mas essa música especialmente pediu esse tipo de interpretação, né, Paulo? Pediu, né?
Foi uma coisa que você sentiu na hora, falou, vou fazer assim, ficou muito legal. É. Agora, no finalzinho, a gente vai ouvir duas, porque a gente está ouvindo muito do disco e tal, né? E a gente vai ver duas apresentações ao vivo do Paulo Sérgio Santos, né? Uma ele tocando com a Maria Tereza Madeira, a música do Radamés em Atali, que é a música Remexendo, e depois você tocando a música do Severino Araújo, Um Chorinho em Aldeia, que também as duas estão no disco também, e você tocando ao vivo. Então eu deixei para o finalzinho para o pessoal curtir você ao vivaço ali, ó, fazendo aqueles, né, o dó que você aprendeu e desenvolveu bem pra caramba. Não foi? O cara falou, Obrigado. Vai no dó, depois se vira. Não foi assim que ele te ensinou? Aí você aprendeu não, e foi... Não, o resto é contigo. E o resto, vamos combinar que ele acertou em cheio. O resto é muito bom. O resto é muita coisa, né? Agora, se você quiser falar no finalzinho um pouquinho dessas duas canções que estão no disco também e essas gravações que a gente vai ver ao vivo aqui do vídeo, né? São 2 vídeos que a gente vai ver. Diga. O Remexendo, né? Que é o vídeo que eu fiz com a grande pianista, grande intérprete, porque ela é pequenininha, é a Maria Tereza Madeira, né? Que eu fiz com ela num recente recital que eu fiz na Sala Cecília Meirelles, e a outra faixa é com o Caio, não é? Exato, Chorinho em Aldeia, a música do Severino Araújo, o Caio e o Diego na percussão. Ah, é? O Diego está na percussão também. Mas são 3? Não sei, se tão, acho que sim. Eu tenho a impressão que não. Que você e o Caio só. E não foi ao vivo, não foi ao vivo. Não. Mas não foi ao vivo, é um vídeo, né? Vamos ver, não foi. Mas a gente gravou assim, mas é um vídeo. Então são 2 vídeos, um do show ao vivo que você fez na Sala Cecília Meirelles e o outro que é uma gravação de estúdios, para a gente deixar claro, não é isso? E Chorinho em Aldeia. Um compositor também muito importante que é o Guinga, né? Não, aí o Severino Araújo, o Chorinho em Aldeia, certo? Não. Você está falando... Ih, rapaz, estou fazendo uma confusão. Não, as duas finais é o seguinte, então, Remexendo, que você já disse, né, do Radamés. Não, aqui vai ser... Não, vai, vamos direto assim mesmo. Do Radamés, com a Maria Tereza Madeira, lá na Sala Cecília Meirelles. Depois tem o Chorinho em Aldeia, a música do Severino Araújo. Agora você complementa aí, por favor. Tá, pois é. E tem essa música com o Severino, com essa obra do Severino que ele tocava muito. Eu ia sempre nas domingueiras voadoras, né, que tinha no Circo Voador, antigamente, aqui no Rio, que era a Orquestra Tabajara e o Severino Araújo. E volta e meia ele tocava também. Legal. E aí você colocou também no disco e tem essa gravação de estúdio, que é o vídeo que a gente vai ver. Vendo os 2 vídeos aqui, encerrando a participação do querido Paulo Sérgio Santos. Agradeço muito a paciência aqui com a gente. Eu que agradeço aí. Um abraço virtual. Vamos dar um abraço virtual aqui. Lembrando que o disco, né, lançado pelo selo Quarup, tem o Paulo Sérgio Santos na clarineta e tem o Caio Márcio Santos nos violões e o Diego Zangado na bateria e percussão também, participando de você. Abração, saúde. Um abração, obrigado. Hein? Saúde para você, para todo mundo e até a próxima. E aguardando depois que tudo isso passar, você vir a São Paulo aqui para a gente fazer. Aí nós vamos fazer uma roda de choro, chamando o Toninho e tudo mais, e vamos fazer aqui, tá bom? Alexandre. E vamos fazer uma festa aqui para você. Maravilhosos. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela obra, Paulo Sérgio. Muito obrigado. Valeu. Tchau. Tchau. Valeu. Uhul. Valeu.